Vamos ver agora. O áudio. Tá com áudio agora? Ajuda aí, me ajuda aí. Me ajuda! Vocês estão ouvindo o áudio aí, pessoal? Tá legal? A gente tava com dificuldade no áudio. Ô, legal. Obrigado aí, Rodrigo, pelo feedback aí. Se cuida aí, hein? Agora tá com áudio. Muito bom. Obrigado, Paulo. Obrigado. Boa tarde, mestre Sampaio. Boa tarde, pessoal. Deixa eu já avisar o mestre. Dá pra ele. Já mandei lá. Só aguardar o mestre chegar conosco, que hoje o bate-papo é capoeira, tradição e religião. Boa, o mestre chegou? Deixa. Já vou te convidar aqui, mestre, adicionar. Tá? O Rodrigo faz parte da Rede Anca, do Núcleo Abaeté do Acre. Bem-vindo aí com a gente, Rodrigo. Estamos aqui a postos. Chegou! Tudo em paz? Muito bom. Pronto para o nosso café. Tudo bom, mestre? Pronto para o nosso café. Eu não tomo café, que eu tenho medo de ficar preto por dentro, ó, mas tá na água aqui. A minha esposa toma o café Tá comigo. valendo, tá valendo também. Mestre, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade, né, que o senhor nos deu da gente estar junto nesse bate-papo. Agradecer ao Grilo Design por ter apoiado as nossas ideias e feito essas artes, né? A gente sempre se preocupando com os detalhes também na capoeira, que é importante, né? E a nossa live, ela vem recheada de ideias, coisas que possam ajudar o capoeirista, aquele que tem uma visão que leva a capoeira com uma seriedade, né? Hoje a gente vê uma chuva de live, não que também não sejam importantes para conhecer outras pessoas, mas eu acredito que a gente trazendo também um conteúdo, algo que venha a agregar e algo que possa evoluir ainda mais o nível da nossa capoeira, é de grande valia, e levar a informação também através dela é muito importante, né? Então, por isso nós estamos aí com o senhor hoje, uma pessoa a qual tive o conhecimento, né, através da rede social também, dos temas, da abordagem, me identifiquei bastante. E se aceitar o convite aí de senhor estar conosco aqui, passando esse coronavírus no nosso evento também em outubro, vai ser um grande prazer, tá? Então, muito obrigado. Se o senhor pudesse apresentar e explanar um pouquinho do seu currículo, é com o Maguila, senhor. eu estou muito feliz, quero saudar todos e todas que estão eventualmente nos acompanhando, na medida em que peço que, por gentileza, compartilhem com seus contatos, já que aqui na possibilidade do Instagram não fica registrado o que a gente faz aqui enquanto live. É diferente do Facebook. Portanto, compartilha para que mais pessoas possam acessar. Eu me sinto lisonjeado de participar dessa discussão, que propõe um tema interessante que, do meu ponto de vista, agrega valor à arte capoeira, diferente de outras coisas que tenho observado aí, que são lamentáveis, né? O período do corona tem trazido uma série de informações que não servem para absolutamente nada nas redes sociais. Prestam um verdadeiro desserviço à arte capoeira. Uma série de coisas, no mínimo, bizarras, para não usar outros adjetivos. Como também temos tido coisas extremamente importantes, discussões relevantes, pessoas que estão assumindo o protagonismo enquanto difusoras de informação, e isso para mim é muito importante. Eu me chamo Jean Adriano, sou daqui da Bahia, tenho o título de mestre de capoeira, reconhecido por meu mestre, que é o mestre Ferreira. Faço parte de um grupo que se chama Associação Cultural Gueto, que é uma sigla que se chama Grupo Unido para Educação e Trabalhos de Orientação.
e a gente cria esse trabalho a partir de um projeto social que surge em 1999, e a partir daí a gente desenvolve essas ações sociais até hoje, né? Do ponto de vista da formação mais formal, eu possuo licenciatura na área de educação física, licenciatura plena, que congrega bacharelado e licenciatura, especialista em metodologia do ensino e esporte, mestre em educação pela Universidade Federal da Bahia, estudando capoeira, doutor em ciências da educação pela Universidade do Minho, em Portugal, estudando capoeira, e pós-doutor em difusão do conhecimento pela mesma Universidade do Minho, em Portugal, também estudando a capoeira como estratégia de difusão do conhecimento. Tá? Mas tudo isso que eu falei aqui de título acadêmico não me serve para absolutamente nada, porque não toca berimbau, do ponto de vista da capoeira, não toca berimbau, não esquiva da meia-lua de compasso, e não é possível me trazer a felicidade que uma boa ladainha faz quando arrepia a gente, quando escuta. Do ponto de vista da relação com a sociedade como um todo, a serventia é possibilitar acesso a um campo de conhecimento que, porventura, poderá abrir portas e janelas para a arte capoeira. Eu me considero um capoeira na universidade, e não um universitário que estudou capoeira, né? Portanto, eu quero crer que talvez essa seja a minha migalha de contribuição com o processo histórico da capoeira. Porque quando me arvorei a fazer minha formação acadêmica, eu já era professor de capoeira, e a maior intenção em buscar essa formação em nível acadêmico foi trazer suporte para a arte capoeira, né? E estou muito feliz em estar aqui e ansioso para que as pessoas possam dialogar conosco, porque quem fala sozinho parece que está no céu. A ideia é que a gente possa conversar e interagir cada vez mais com o público que está nos assistindo. Feliz, Maguila. Tá certo. Tá certo. Muito bom. Então vamos lá, mestre. Dentro do que o senhor acredita e do seu ponto de vista, né? E não somente do seu ponto de vista, mas também com base de estudos, né? Que o senhor tem a base aí para dialogar com isso. Vamos lá. Tradição e religião. Bom, é muito importante, Maguila, que a gente compreenda que são dois temas extremamente complexos num período em que as pessoas estão extremamente sensíveis a discussões que são correlatas à arte capoeira, né? O século XXI ele tem trazido um aspecto muito positivo, que é o acesso à informação. Por outro lado, enquanto desdobramento desse acesso à informação, quando as pessoas não possuem as ferramentas necessárias para investigar a informação, esse acesso à informação cria uma espécie de milindre exagerado para discutir temas que a gente deve encarar de frente. Portanto, tratar sobre religião e tradição gera sempre polêmica, mas eu adoro, porque a polêmica nos tira do lugar de conforto, daquele lugar cômodo em que a gente pensa estar protegido, né? Acho que um passo inicial é a gente tratar sobre conceito. O que é tradição? Tradição é aquilo que é um costume convencionado por uma dada comunidade, que se repete enquanto valor. Oi, Maguila. Desculpa só interromper. Vamos deixar um alô pro pessoal que tiver as perguntas, se eles puderem mandar na caixinha de pergunta, que aparece para mim e para o mestre aqui na mesma hora, e assim ele já responde. Perfeito. Eu não preciso ficar interferindo, Perfeito. o mestre vai seguindo uma linha de raciocínio e consegue decorrer em cima da pergunta. Então, se o pessoal puder, deixa a pergunta na caixinha do lado do comentário, que daí aparece, tá aí. Tá bom, pessoal? Pronto. Então, voltando ao conceito de tradição, tradição são costumes convencionados por uma dada comunidade que, de tempos em tempos, são reelaborados para criar uma dinâmica funcional àquela própria comunidade. Então, por exemplo, tomar café preto durante a manhã é um costume de tradição do povo brasileiro, que nem sempre foi assim, não é? Então, as pessoas convencionaram que esse costume era uma coisa positiva e de geração em geração isso foi transmitido. A parte conceitual de religião, o que é religião? A própria etimologia da palavra nos remete a religar. Religião é religar, né? Reconectar com o plano espiritual, ou seja, reestabelecer esse vínculo que é rompido quando a gente
está aqui no processo encarnado, né, enquanto matéria, vivendo essa vida material. Obviamente, nós temos conflitos nas discussões sobre tradição e sobre religião. Por quê? Porque, do ponto de vista da tradição, aquilo que nós nos agarramos como tábua de salvação, como sendo a grande verdade que sustenta a capoeira, é uma tradição inventada há pouquíssimo tempo. E olha, eu sou uma das figuras que mais defendo a tradição. Aliás, é parte da minha terra fazer essa defesa. Mas eu não posso ser leviano ou ingênuo de não compreender que o que a gente tem hoje como tábua de salvação em capoeira enquanto tradição foi inventado há pouquíssimo tempo. Essas verdades, o fundamento da regional, o fundamento da Angola, isso foi criado há pouquíssimo tempo, no fluxo da década de 20 e 30. Portanto, é preciso ter bom senso na discussão sobre tradição. Tradição é importante, mas ela é uma forma e não uma fórmula. Ela é uma trilha e não um trilho. Ela não pode ser entendida como possibilidade única, mas como ponto de partida, como referencial. Porque toda tradição que não se reinventa de tempos em tempos, ela perde o sentido social e deixa de ser funcional. O que é a tradição? É aquele costume que, de tempos em tempos, sendo reinventado, continua funcional para aquela dada comunidade. Portanto, se hoje nós ainda, na Capoeira Angola, entendemos que 3 birimbaus são mais funcionais do que 4, é porque 3 birimbaus continuam atendendo a necessidade do século XXI. Se assim não fosse, essa seria uma tradição rejeitada, como, por exemplo, o uso da castanhola por mestre Pastinha, que não é mais utilizado hoje. Como, por exemplo, o uso da palma de mão, que foi utilizado em muitos lugares tradicionais e ainda hoje na Capoeira Angola, na Bahia, em alguns lugares existem. Isso foi abandonado enquanto tradição. Por quê? Porque de tempos em tempos a tradição precisa ser remodelada. Ela não é algo fixo e acabado. Ela é algo que vai sendo burilado de tempos em tempos. A religião e sua conexão com a capoeira é muito importante que as pessoas não confundam alhos com bugalhos. O nome é até parecido, mas são coisas completamente diferentes. Existe uma interconexão do ponto de vista cultural entre capoeira e religiões de matriz afrodescendente. Cultural e não vinculação religiosa. São coisas diferentes, completamente diferentes. E digo isso mesmo entendendo que tem alguns camaradas da capoeira que têm a mente fechada para isso. Eu não sei se é má fé ou falta de estudo, que confundem a capoeira com a religião do capoeira. São coisas diferentes, completamente diferentes. Religião é algo de fórum íntimo, do meu íntimo. Capoeira é algo de fórum coletivo, é uma arte composta por pessoas diferentes. E é na diversidade que a gente se complementa, na medida em que, se a capoeira possuir uma religião única, além de ser uma aberração, vai de encontro a um princípio estruturante da capoeira, que é a construção do todo pela diferença das partes, onde um canta, um toca, um joga, tem branco, rico, pobre, negro, mulato. Veja, isso em absoluto tira o protagonismo do povo preto. De forma nenhuma, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que é preciso entender que é uma linha fininha da compreensão sobre a influência da religião do ponto de vista cultural e não necessariamente do ponto de vista de que o capoeira precisa professar uma religião de matriz africana. Porque, se assim o for, mestre João Pequeno não pode ser bom capoeirista nem bom mestre, porque era adepto da Igreja Universal do Reino de Deus. Portanto, e eu não estou falando mal da Igreja Universal. O que eu estou dizendo é que, se existir vinculação religiosa entre, por exemplo, candomblé e capoeira, obrigando o praticante a ser adepto dessa religião, grandes mestres não serão tão grandes, serão pequenininhos. Eu, por exemplo, não posso ser mestre de capoeira, porque não tenho a epiderme com a melanina suficiente daqueles mais ortodoxos, que associam a qualificação da capoeira à cor da pele exclusivamente,
ou a religião que professo. Acho que está dando para entender, né? E o que eu estou falando aqui não é o que eu acho ou o que desejo. O que estou expressando aqui é o que tenho percebido a partir da investigação de fatos históricos concretos. Não se trata aqui de opinião. Outro dia me disseram assim: não, mestre, eu respeito sua opinião, mas quero discordar. Eu disse: olha, discordar é muito bom, porque é a partir da discordância que você me provoca e eu te provoco, no bom sentido da construção do conhecimento. Mas para você discordar, você tem que ter sustentação fática, sustentação argumentativa. Não se trata daquilo, eu gosto disso, eu acho isso. Não. Vamos deixar de lado isso quando a gente está tratando de capoeira. Ela merece mais respeito. É preciso que você defenda pontos de vistas que têm, de alguma forma, sustentação na história. Então, as pessoas às vezes não gostam quando eu me expresso, mas eu consigo dormir com relativa tranquilidade, porque falo aquilo que, de fato, exerço no cotidiano. E não é mais um pregador demagogo que está vendendo um produto ali na esquina igual um Big Mac, né? Não é por aí. Sim, muito bom. Se o senhor puder dar uma explanada também, mestre, quando o senhor, em outras lives, até sobre esse tema, né, religião, o senhor deu uma explanada sobre a questão do pessoal colocar de uma forma só, né? De uma forma só, sendo que o continente africano, né, ele não foi num ponto só. Né? Então, se o senhor puder dar uma explanada sobre isso, aí é Pronto. muito importante. Veja bem, existem vários argumentos para sustentar o que eu estou falando aqui, que capoeira e a matriz religiosa africana, ela tem uma conexão cultural e não uma conexão definida em relação a uma dada religião. Um dos exemplos que apresentei durante a live é que as pessoas concebem o continente africano como se fosse o quintal da casa delas. Não se tem a dimensão do que representa o continente africano e a multiplicidade de culturas que compõem aquele lugar. Não existe uma unanimidade lá. O que existe lá é uma diversidade. E a diáspora africana, para o Brasil, de pessoas escravizadas, ela não é desencadeada a partir de um lugar específico. Eu quero pegar um exemplo só para vocês entenderem. O norte da África, ele recebeu uma colonização árabe, pelas invasões árabes ali no norte da África. Obviamente, os negros daquela região, as pessoas de epiderme preta daquela região, possuíam características culturais dos árabes colonizadores. Portanto, a religião daquelas pessoas era o muçulmanismo. Eles acreditavam em Alá. Não existia nenhuma conexão com o candomblé ou com qualquer outra religião animista. Os malês, por exemplo, quando chegam na Bahia, tinham costumes completamente diferentes dos iorubás, que vinham de outra região da África. E eu estou falando agora especificamente de costumes religiosos. Eles traziam pedaços do Alcorão enrolados, por exemplo, num pedaço de couro, e é um subgrupo, né, chamado mandingos. Os mandingos, daí inclusive a derivação da palavra mandinga. Esse subgrupo trazia pendurado no pescoço esses pedaços do Alcorão enrolados em couro, que mais tarde são chamados de patuá. E as pessoas confundem esse patuá com algum objeto de feitiçaria, quando a origem do patuá tem uma conexão com outro tipo de religião, que não tem nem nada a ver com o candomblé. Agora, veja bem, o que eu estou falando para vocês é o que me contaram ou o que eu acho? Não, isso está registrado na história. O problema é que as pessoas não querem se dar o trabalho de buscar as informações. Entende? Então, esse é um elemento importante que atesta a diversidade do continente africano. Quando eu olho para alguém da epiderme mais escura, alguém preto, eu não posso enquadrar esse indivíduo num perfil daquilo que eu acho. Porque esse indivíduo ele pode ter vindo
ou ser descendente, ter uma relação ancestral com pessoas que vieram de lugares completamente distintos, com culturas completamente distintas do continente africano. Entende? Então, esse é um dos princípios que sustenta a tese que tenho defendido, não porque isso me conforta politicamente, ou porque eu tenho alguma intenção de apologia A, B, C ou D, mas porque eu acredito que existem fatos que sustentam o que eu estou dizendo. Acho que deu para entender, né, Maguila? Muito bom. Perfeitamente. Valeu. É muito claro, né, Neto? O senhor ali, né, quando o senhor fala a questão da religião do capoeirista, né? Uhum. Nós temos os dois lados, Sim, né? O capoeirista que é cristão sim, e o capoeirista que é adepto de religião de matriz africana. sim. E um luta, né? Quando fala, vamos lutar para que não morra a essência da capoeira, a tradição da capoeira, né? Ao que o senhor acha que isso é ligado, né? E de contrapartida, o evangélico dentro da capoeira, que muitas vezes ele intitula ou coloca, né, o capoeira gospel, Uhum. né? Dentro disso que é algo que deixa desconfortável o capoeirista que quer lutar, né, por essa raiz na qual eles acreditam. E o que o senhor vê nessas contrapartidas, né? Vamos lá. Então, vamos partir da realidade que a gente tem percebido hoje. Politicamente, existe um segmento do movimento religioso neopentecostal que realmente usa como estratégia a apropriação cultural. Isso é um fato concreto. Deste fato, eu não posso deduzir que todo evangélico quer se apropriar da cultura. Seria uma temeridade. Seria o mesmo que dizer que todo adepto de religião de matriz africana é um feiticeiro que mata pessoas, ou cultua o diabo. Seria exagerado. Espera aí um pouquinho que o som está muito alto. Sem problema. Vamos lá. Estamos aí no bate-papo, pessoal, com o Jean. Quem está aí assistindo, pode mandar as perguntas. Já temos algumas perguntas aqui na linha do tempo, mas se o pessoal puder mandar no interrogação, tá? Facilita que o mestre ele também visualiza ali, Pronto, tá, pessoal? voltei. Então, obviamente, a gente precisa reconhecer que existe uma parcela do movimento neopentecostal que usa como estratégia essa manipulação de questões culturais para arrebanhar público para sua religião. Isso é fato. Mas daí a deduzir que todo movimento evangélico é manipulador e quer subjugar a cultura popular, em particular a capoeira, é uma temeridade tão, tão grande quanto dizer que qualquer adepto do candomblé é discípulo de Satanás. Entende? Tem uma... São absurdos por cima de absurdos. Outro detalhe muito interessante que a gente precisa também compreender é que a falta de acesso à informação faz com que a gente repita uma coisa muitas vezes que pareça virar verdade. O termo gospel, por exemplo, ele surge da corruptela de God spell, ou seja, fala de Deus. Ele é relativo ao canto vinculado ao movimento evangélico. O termo gospel não tem uma conotação direta com ações. Acho que está dando para entender, né? Ele surge com uma particularidade, que é a fala de Deus a partir da música. Portanto, quando eu associo o termo... Oi, Lid, obrigado, viu? Um beijo aí, beijo para meu amigo Macarrão também. Então, quando surge essa discussão de capoeira gospel, ela já é uma temeridade pela própria terminologia, não se encaixa pela terminologia. Porque seria uma capoeira que é a fala de Deus, então não tem jogo, é só música, é o que o termo gospel? E a gente percebe na prática que as pessoas que defendem a capoeira gospel defendem uma capoeira, que é muito parecida com qualquer outra. Alguns fazem segregação de música A, música B, toca instrumento X, não toca Y e tal. Mas no bojo é capoeira, tem ginga, tem esquiva, tem martelo, tem queixada, tem birimbau, tá ali rolando a capoeira, certo?
Por outro lado, nós temos um movimento que associa a capoeira exclusivamente a religiões de matriz africana, eu já falei isso aqui, que é tão preconceituoso quanto o outro lado, que nessa de se proteger da apropriação cultural se torna tão excludente como quem o exclui. É aquela coisa, quando eu olho para o abismo olha para mim. E eu acabo ficando parecido com tudo aquilo que eu mais luto. Estão dizendo aqui, o senhor pode me explicar como preservar a ancestralidade da capoeira? Posso, vou falar isso daqui a pouco. Obrigado por sua pergunta. Eu acho que está dando para entender, né? Essas interconexões que tem, as pessoas querem se proteger e nessa de se proteger ficam agarradas a rótulos e tal. E eu quero trazer um exemplo que eu vivo, não quero falar de outra pessoa. Aqui na Bahia tem muitos capoeiristas evangélicos. Lide está dizendo assim, conteúdo pertinente para reflexão, a capoeira é livre, bem como o capoeirista. Muito bem, muito bem. Veja bem, eu tenho participado de muitos eventos aqui, de pessoas que são adeptas do candomblé e pessoas que são evangélicas. Acredite no que eu vou dizer para você, e eu não preciso estar criando historinha disso. Tem muitos eventos de evangélicos que são mais fundamentados na ancestralidade do que daqueles ditos praticantes de religiões de matriz africana. Isso é uma via de regra? Não. Mas é fruto da minha experiência. Ou seja, o fato de ser evangélico, do capoeira ser evangélico, não traz nenhuma restrição para que ele não tenha um berimbau bem tocado. Uma bateria com boa harmonia, uma referência ao pé do berimbau, uma deferência a quem se joga, um respeito ao outro, uma palavra de conforto, um cuidado com o outro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ser boa pessoa deveria ser princípio de qualquer religião. Tratar o outro como irmão deveria ser princípio de qualquer religião. Aí eu vou num evento de um mestre famoso daqui, que é adepto do candomblé. Chego nesse evento, o cara se comporta como um ditador, como alguém cruel, como alguém que não respeita o espaço do outro, vem com incenso lá e assim, quer botar goela abaixo o seu processo religioso, desrespeitando a diversidade das pessoas que estão ali. Isso é regra geral? Todas as pessoas que são adeptos de religiões de matriz africana são assim? Não, não é regra, mas isso acontece. Todos os adeptos da religião evangélica na capoeira se portam de maneira respeitosa? Não. Tem aqueles que desrespeitam e querem botar a religião goela abaixo. O que eu estou dizendo é que muito do comportamento está na pessoa e não necessariamente na religião que ela professa. Lide está dizendo aqui, o pensamento obsoleto causa o atraso na evolução. Perfeito, sempre. É acesso à informação ou má fé, viu, Lide? Porque eu conheço algumas pessoas que agem de má fé. Não sei se respondi, mas acho que a gente fez uma discussão nesse sentido aí, né? Sim. Nós temos aqui outras perguntas que passaram, mestre, que não colocou na caixinha, mas eu já vou ler aqui para o senhor, tá? Tá. Uma é a do mestre Wilson, aqui o nosso mestre, muito obrigado por estar sempre presente e apoiando, né? Fomentando aí a capoeira, estimula a gente. E ele fez uma pergunta aqui para o senhor, Tá. ó. Eu vejo que tem líderes, por causa de sua religião, dominam o aluno dentro da capoeira e na vida particular da pessoa. Será que isso não gera escravidão moderna? Claro que sim, Wilson. Claro que sim, sem sombra de dúvida. Mas isso não é restrito da capoeira, né? A gente vive num mundo de dominantes e dominados. Eu não posso entender que esse é um conflito da capoeira. Esse é um conflito de pessoas que se permitem subjugar por alguém nefasto que quer ser rei da Transmongóvia. Isso tem em todo lugar, no ambiente de trabalho, na arte capoeira, dentro da universidade, fora da universidade, em todos os lugares do mundo. Me parece que é uma discussão oportuna a partir da leitura de Michel Foucault, quando ele fala de microfísica do poder. E ele faz uma discussão que abrange qualquer realidade, não necessariamente a capoeira. É um absurdo a pedagogia do chefe. São os novos capitães do mato, que se utilizam da religião para subjugar o outro. Teve uma pergunta aqui, Maguila, relativa à ancestralidade, né? Ancestralidade nada mais é do que esse vínculo que nós temos com aqueles que existiram em outro tempo. Esse é um vínculo de informação e formação. É um vínculo ético, é um vínculo moral, é um vínculo ancestral, é um vínculo que nos compromete a manter viva
uma cultura de outrora, de outro tempo, desde que esta seja funcional nesse tempo. Então, já aproveitei e respondi a pergunta aí sobre ancestralidade. Muito bom. Sim. O Treciral tá colocando aqui: oi, mestre. Aqui é o mestre Márcio. Obrigado, Ide Capoeira, pela oportunidade de ouvir o mestre Jean falar. Muito bom. Valeu. Obrigado. Também tem aqui a pergunta: o senhor pode falar sobre a diferença entre o mestre da capoeira e o mestre das artes asiáticas? Veja só, do ponto de vista filosófico, são muito parecidos. Porque mestre é aquele que se pressupõe uma sabedoria, né? Se pressupõe um acesso a um conhecimento que extrapola a própria particularidade da arte que ele faz parte. Um mestre de karatê é alguém que sabe mais de, é alguém que vai usar o karatê para me tratar sobre vida, que vai me explicar o karatê como uma estrutura para que eu viva em comunidade. Ou seja, eu não vou lá aprender maigiri, né? Eu não vou lá só aprender isso. Eu estou indo lá para aprender a viver. O que é o mestre de capoeira? O mestre de capoeira é alguém que, a partir da capoeira, me ensina sobre a vida. Então, nesse aspecto, são semelhantes, né? Espera aí um pouquinho que tem uma pergunta aqui. Mestre Doente perguntou: qual a contribuição dos povos europeus, índios e africanos para a capoeira? Já falo sobre isso. Então, continuando aqui. Existe uma diferença nesse mestre da arte marcial e mestre da capoeira? Existe, porque cada arte marcial possui características diferentes, né, peculiaridades, e a capoeira não é diferente disso. E da capoeira em relação às outras artes marciais, tem uma questão estruturante. A capoeira congrega uma série de elementos que nem sempre as artes marciais reconhecem, valoram, que é, por exemplo, o uso da musicalidade. São raras as artes marciais que reconhecem a possibilidade da musicalidade enquanto um princípio estruturante, né? O aprender fazendo, né? O aprender fazendo, ou seja, eu aprendo a partir da experiência, o reconhecimento dessa circularidade, dessa oralidade, ou seja, são características fruto de uma cosmovisão africana. Tá bom? Vou aproveitar agora para engatar já aqui nessa pergunta, né? Eu estava outro dia conversando com meu irmão, que é mestre de capoeira, falando justamente sobre isso. Se é um fato concreto que o negro aportou, o povo preto aportou grande contribuição à arte capoeira, indiscutível nessa miscigenação de etnias, né, de povos, é também fato concreto que, em alguma medida, o branco europeu acaba contribuindo com a formação da capoeira e o próprio indígena, né, que é o brasileiro originário. Tem uma pergunta aqui que diz: o que acha da chamada apropriação cultural da capoeira por estrangeiros? Vou falar sobre isso, se eu me esquecer, você me lembra. Então, prioritariamente, a contribuição do africano e de seus descendentes no Brasil, ela é estrutural. Do meu ponto de vista, é a mais forte. Esse negócio de capoeira indígena é conversa para boi dormir. Não tem sustentação teórica. Não tem sustentação teórica. Obviamente, o índio contribui, claro que sim. Claro que sim. Mas dizer que a estrutura da capoeira não é prioritariamente do negro escravizado é uma temeridade, porque não se sustenta em fatos. Não é? No achismo. No achismo, pelo menos é isso que o que tem investigado tem provado. Acho que sobre o negro as pessoas compreendem a própria estrutura, né, da capoeira, sua filosofia, a forma como se dá o processo de ensino, a não segmentação entre lazer, trabalho, festa. Eu acho que, invariavelmente, isso é senso comum. O que é difícil, as pessoas perceberem a contribuição... Oi. Desculpa, e a contribuição, quando se fala também do nome, até o nome originário indígena, né? Capoeira, aquelas... Veja, isso é um detalhe que boa parte das pessoas, às vezes, não tem acesso, né? O nome capoeira, enquanto corruptela de capoeira, tupi-guarani, ou seja, mato cortado, mato alto, mato ralo, é uma possibilidade. Não é a única. Vou explicar por quê. Porque o nome capoeira já era utilizado há muitos anos atrás, antes da capoeira chegar no Brasil em território português. O nome capoeira não é variação. Porque capoeira é a junção de uma variação de duas palavras em tupi-guarani, caá e poeira. Eu estou falando aqui do nome capoeira, como a gente conhece.
Antes desse entendimento da variação de Caá, poeira, já era usado em Portugal para designar o cesto que carregava galinhas e a pessoa que carregava o cesto. Era o capoeira carregando a capoeira, que era o cesto. Obviamente, não existia conexão com a concepção que a gente tem sobre capoeira hoje. Mas é perfeitamente compreensível que o entendimento desse cara que carrega o cesto e sua prática poderia trazer uma associação. Capoeira também é uma ave do sertão nordestino que recebe esse nome, né? Então, tem muitas possibilidades aí. Não é verdade absoluta que a única possibilidade é a corruptela de Caá e poeira em Tupi-Guarani. Essa é uma possibilidade. Mas vamos lá. Como possivelmente o índio pode ter contribuído? Acho que com práticas ritualísticas, né? A própria circularidade que tem no africano tem também na matriz indígena. A marcação com o pé direito pode ser uma contribuição, né? Porque o índio tem um processo de marcação em suas danças ritualísticas com a perna direita. Passo que a gente pode identificar em muitas expressões culturais, como a puxada de rede, e outras expressões em que o negro protagonizou no Brasil. O colonizador africano contribui com a própria repressão. Quanto mais ele reprime, mais ele ajuda a desenvolver a capoeira. Veja, que pensamento louco, as pessoas vão dizer. Que cara maluco diz que a repressão contribuiu com a capoeira? Lógico que sim. Lógico que sim. A própria repressão ao movimento da capoeira, ao movimento do negro em território brasileiro, contribuiu na medida em que ele precisou se reinventar, se ressignificar. Grupamentos que eram verdadeiros inimigos em território africano precisavam se aliar. E a matriz religiosa é instrumento de junção. Uma coisa importante também é reconhecer que o uso da navalha, por exemplo, era uma prática da marinha portuguesa. Não tinha nenhuma conexão com o povo preto nem com o índio. Então tem elementos. O próprio uso da chula pode ser uma derivação da chula portuguesa, entende? O samba de chula é uma derivação da chula portuguesa. Então são muitos elementos. Eu poderia passar aqui um tempo inteiro descrevendo um por um, mas vou ser aqui mais objetivo. Qual a sua opinião sobre os efeitos benéficos e maléficos dos grandes grupos de capoeira? Bom, isso foge um pouco à alçada do que a gente está discutindo aqui, mas em linhas gerais eu quero te dizer o seguinte. As grandes empresas, né? Essas que estão ramificadas no planeta inteiro. A McDonald's, por exemplo, presta um serviço ou desserviço à forma como as pessoas se articulam no mundo. O Big Mac ser, inclusive, em alguns países da Ásia, utilizado como moeda, de referência de moeda. Você acha que isso é positivo? O sabor do Big Mac aqui na Bahia é o mesmo sabor do Big Mac lá em Tóquio, no Japão. Isso é positivo para a cultura popular? O que é que você acha? Você acha que a formatação e a estruturação dos megagrupos, com uma fórmula exclusiva para a capoeira, isso contribui ou não com a arte capoeira, que é uma arte da diversidade? Então são coisas para a gente pensar. O que acha da chamada apropriação cultural da capoeira por estrangeiros? Ah, legal, legal, eu tinha me esquecido. Obrigado, viu? Quando eu me esqueço, reforço aqui. Eu não acredito Eu já vou fixando aqui. Eu não acredito muito em apropriação cultural em polo passivo e polo ativo. Por exemplo, se alguém se apropria de algo que possui, é porque, de fato, não desenvolvia as condições plausíveis para que isso fosse verdadeiramente meu. Eu admito quem pensa contrário a mim. Entende? Mas no processo de julgo e subjugo, sempre existe uma relativa conivência. E eu não estou dizendo que o subjugado é necessariamente alguém que quer ser subjugado, mas que, em alguma medida, ele pode se rebelar, se articulando com outros tantos subjugados. Portanto, eu acho que esse discurso de que existe uma apropriação cultural dos estrangeiros para a capoeira, eu não consigo visualizar dessa forma, com tanta nitidez, porque tenho viajado o mundo todo e o que tenho observado são estrangeiros, muitas vezes, mais qualificados do que o próprio brasileiro, jogando melhor, tocando melhor, cantando melhor, estruturando melhor a capoeira. Então, portanto, eu amo a capoeira. E se a capoeira está melhor na mão do estrangeiro, ó, vou bater palma para ele. Porque aqui na minha terra, os grandes mestres morrem de fome. Morrem de fome pelas mãos da gente. Não morrem de fome pela mão do estrangeiro. Entende? Então, se eu não for capaz de fazer uma autocrítica, não vou ver minha arte ser transformada. Eu não tenho nenhum conflito com a nacionalidade de quem joga capoeira. Mas eu tenho um conflito quando o cara não toca bem berimbau. Quando ele é autoritário e negligente, eu tenho um conflito. Quando ele vai jogar e fica cheio de mimimi, não tem condições de desenvolver a técnica da capoeira. Aí eu tenho um conflito. Mas com a nacionalidade dele,
se ele é japonês, sueco, alemão, não me importa. Se ele está levando os princípios da capoeira e está, de alguma forma, difundindo positivamente, eu serei uma das pessoas que estarei aplaudindo ele. Agora, se ele deturpa, se ele desvia, se ele não fortalece a capoeira, serei um dos que estarei na linha de frente contra ele. Ah, meu amigo Macarrão tá falando, salve, salve, mestre aqui, o mestre Macarrão tá massa. Obrigado, Macarrão, que bom que você tá por aqui, viu? Me fortalece muito. Família Garras da Fé tá on, valeu. Pronto, tenho pensado aqui assim, sobre esses temas. Tem mais alguma coisa aí para mim? Tem mais uma que passou aqui, Deixa eu encontrar aqui. Acho que é aqui. Queria o Fagulha, né? O Fagulha, contramestre Fagulha, perguntou: Maguila, queria saber que o mestre explicasse também sobre a capoeira infantil e algumas didáticas criadas para a capoeira infantil. Faço essa pergunta porque eu também tenho um tema polêmico. Tá. Eu sugiro que a gente possa, em um momento oportuno, ter um tema de uma live só sobre esse assunto, porque é um assunto gigantesco. Mas, em linhas gerais, eu acho que a gente tem se perdido nessa lógica da capoeira infantil, porque a gente tem idiotizado nossas crianças sobre a premissa de trato com a ludicidade. Ludicidade é completamente diferente de imbecilizar a criança. A criança é um ser humano com potencial, inteligência, que precisa ser desenvolvido. Então, zip, 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 zá, minha boquinha vou calar, quem ficar em pé tem nariz de picote. Tenha paciência. Tenha paciência. Chamar isso de capoeira infantil? Pelo amor de Deus, nós fomos de um polo a outro. Um polo era você ter a criança com miniatura de adulto. Um absurdo que é exigir da criança a performance de um adulto em capoeira. Isso era uma temeridade. Agora a gente foi para o polo oposto, que é o polo da idiotização. A capoeira de idiotização, que é uma capoeira que trata a criança como se fosse, não sei o que as pessoas pensam, e transformando numa máquina de fazer dinheiro. Só isso. Só isso. Entende? A capoeira que tem observado nas escolas privadas só tem nome de capoeira. Por dentro não tem nada de capoeira. Não tem os princípios estruturantes da capoeira. Então eu eu tenho certeza que os meus amigos que trabalham com capoeira infantil, e posso falar de carteirinha, porque trabalhei mais de 10 anos com capoeira de 0 a 6 anos, precisam ler mais sobre pedagogia infantil. Precisam ler mais sobre psicologia infantil. Precisam ler sobre Vallon, Vygotsky, sobre Piaget. Precisam se aprofundar sobre esses teóricos para ver quais são os pontos de confluência possíveis se relacionar com a capoeira. E verificar dentro da obra dos antigos mestres, Valdemar, Traíra, Noronha, Pastinha, Bimba, de que forma a obra desses mestres podem colaborar com a pedagogia da capoeira para crianças. Estão falando aqui comigo. O mestre Chuvisquinho perguntou: mestre, boa tarde. Uma vez que alguns instantes atrás o senhor... Sim, Chuvisquinho. Vou ler para o senhor, mestre, que o senhor estava falando sobre o assunto ancestralidade, respondendo à pergunta de alguém. O senhor poderia, por favor, abordar a sua visão sobre os conceitos ou definições de ritual e tradição, uma vez que ambos nos deparamos com o entendimento de ancestralidade e que, por vezes, parece serem confundidos. Desde já, obrigado. Valeu, Chuvisquinho. Valeu, um abraço. Veja só, ritual é a forma que estrutura a tradição. Então, por exemplo, a tradição é que todos os dias de manhã eu acorde e vá fazer xixi. Todo dia de manhã eu tenho a tradição de acordar e fazer xixi. O que é o ritual? É a forma que eu faço xixi. Levantar, calçar minha sandália, me encaminhar passo a passo até o banheiro, levantar a tampa da privada para que ninguém reclame que tem pingo de xixi na tampa da privada, cuidadosamente direcionar o meu piu-piu para que não caia pingo fora da... Entende? Eu estou dando um exemplo de brincadeira para mostrar o que seria essa tal tradição e o que é ritual. Ritual é o procedimento que mantém viva a tradição. É a forma que uso para manter viva a tradição. Exemplo, qual é o ritual de início de uma roda de capoeira Angola? É que se inicie com o canto de uma ladainha. O ritual diz que não se deve jogar durante o canto da ladainha. Por quê? Porque a ladainha pode ser um aviso. O ritual diz que eu só devo sair
depois da resposta do canto corrido, que vem posterior à louvação. Ei, viva meu Deus, camarada. Eu vou estar no mundo, eu vou estar no mundo, camarada. Ai, 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 joga bonito que eu quero aprender. O coro vem, ai, ai, ai. Oh, chegou minha hora de cair no jogo. Por que esse ritual tem um princípio, uma explicação? Eu estou dizendo aqui, existia um momento em que era importante prestar atenção no que estava sendo dito, porque eu estava lidando com o inusitado, aquele capoeira que estava ali era alguém que não necessariamente eu tinha conhecimento. Portanto, era importante sentir o clima, escutar o recado que estava sendo dito. Então, acho que está dando para explicar. E essa tradição está conectada ao que acontecia no passado, que é o nosso vínculo ancestral. Bom, Madeira está dizendo assim, qual a sua opinião sobre, através da ritualística na musicalidade, cultuarmos ao que acreditamos? Eu acho perigoso isso. Vou explicar. Porque isso seria um salvo-conduto, prática religiosa, alterar os processos ritualísticos da capoeira. Então, por exemplo, sou evangélico. Aí, porque sou evangélico, eu começo a introduzir uma série de cantigas que não tem nenhuma conexão com o ritual da capoeira. Entende? Seria, do meu ponto de vista, e aí é só uma opinião, algo que atentaria à ritualística da capoeira. Como o inverso. Sou alguém adepto do candomblé. E aí, quando vou cantar alguma música, alguém que vem assim, Santa Maria, Mãe de Deus, eu cheguei na igreja, me comprei, eu digo, opa, Santa Maria aqui não. Aqui só pode Iemanjá. Oxum, não pode. Então, veja só, seria um erro substituído por outro. A capoeira, em sua ritualística, precisa garantir a diversidade de seus componentes. E essa diversidade se expressa também no campo religioso. Portanto, se são cantigas tradicionais da capoeira, que assim permaneçam. Vala-me Deus, Senhor São Bento, vou jogar meu barravento. Veja, misturou um santo católico com uma expressão do candomblé. Veja a beleza da capoeira. Isso é o que a gente chama do sincretismo, que de verdade é algo falso, porque sincretismo nunca existiu. Foi só uma estratégia de sobrevivência de uma matriz religiosa. Entende? Não sei se está dando para entender, mas o que eu estou defendendo é que uma coisa não seja pressuposto para a exclusão da outra. Mestre Alabá perguntou, a capoeira tem algum sentido com o candomblé em questão de... Você consegue ler o resto? Fundamentos. Ah, de fundamento? Fundamentos. Bom, já expliquei isso aqui no início. Nós temos conexões culturais, não conexões religiosas. Por exemplo, a saudação que se faz no pé do berimbau, da queda de rim, da plantada de rim no pé do berimbau, antes da saída da ritualística da capoeira Angola, é proveniente da saudação que se faz ao atabaque ou o pai e a mãe de santo no terreiro. Tem conexão religiosa? Não, porque eu faço a plantada de rim e eu não sou do candomblé. A conexão está aqui, meus amigos. Ela não está aqui, ela está aqui. Entende? Quando eu canto Eogum, é tata que malembe, é tata que malembe, é tata que malembe. Se eu conectar aqui com a espiritualidade aqui, e quem é do processo religioso entende o que estou falando, entende perfeitamente o que estou falando. Eu não vou entrar nessas questões mais particulares. A conexão é aqui. A conexão não está aqui. A conexão só está aqui quando ela está aqui. Uma coisa sem a outra não se sustenta. Sabe por quê? Porque senão, no Carnaval de Salvador, não teria uma mulher nua em cima de um trio elétrico cantando erguei as mãos e dai glória a Deus, erguei as mãos e dai glória a Deus. Sabe por quê? Ela está completamente nua na festa da carne cantando em nome de Deus. Tem conexão religiosa ali? Se você me disser que tem conexão religiosa ali, eu vou te dizer que quando eu canto tata que o balebê, tem conexão religiosa também. Tá dando para entender? É um contexto. É um contexto. Não é possível que você coisas e queira uma resposta absoluta. Não tem isso. A gente tem que ter cuidado com isso. Né? A religião, a conexão entre Aie e Orum, entre plano material e imaterial, depende de um contexto. E não por acaso Pastinha altera o formato da função dos instrumentos. Ele não mantém, ele toma como inspiração a tríade dos atabaques rum, rum, pi, lé, mas altera a função desses instrumentos, porque o sentido na religião era estabelecer conexão religiosa. O sentido na capoeira não era esse. E é por isso que o runga marca e não varia.
É por isso que o instrumento grave da capoeira marca. E o instrumento grave do candomblé varia. Porque é na variação do grave no candomblé que existe a conexão entre plano material e plano espiritual. Conseguem entender isso, né? Então não é fruto do acaso a inversão que Mestre Pastinha faz. É proposital. É como se ele nos dissesse, gritando: ei, religião é diferente. Entende? E como eu atesto isso? É o que eu quero? É o que eu quero impor sobre você? Não. Isso é o que está demonstrado pelos fatos históricos. O senhor fez até já em uma de suas lives, o senhor falou um pouco sobre isso, né, mestre? Se o senhor puder dar uma pincelada a respeito do que o senhor pesquisou, né, com alguns alunos de Mestre Ananias, a mesma questão que ele fez com as dobras do Gunga, essa variação, né, com o intuito de buscar a semelhança ali, né? Na realidade, não foi bem uma pesquisa. Eu acho que eles queriam me matar, me comer vivo. Eu recebi uma série de e-mails e mensagens parecendo que eu era o anticristo, quando foi uma interpretação equivocada do que eu disse. Então, o que eu disse na época, Mestre Ananias é um ícone da capoeira. Até depois de morto, ele é ícone da capoeira. Para mim, ele é o grande responsável pela sustentação da tradição da musicalidade da capoeira em São Paulo. Ele é o número 1 para mim, indiscutível. A musicalidade e a harmonia daquela figura para a capoeira e de seus discípulos não tem discussão, é alto nível de qualidade. O que eu explicava na live é o seguinte: o fato do Gunga não variar na tradição da capoeira Angola de Pastinha tem uma explicação. Não é fruto do acaso. O fato do Gunga variar na tradição do Mestre Ananias tem uma explicação também, não é fruto do acaso. O Mestre Ananias, enquanto adepto de religião de matriz africana, acreditava que capoeira era uma expressão religiosa, entrelaçada com o que ele acreditava. Mas isso é o que ele acredita. Isso não é o que a capoeira é. Entende? Isso é a forma dele interpretar. O que tradicionalmente temos estruturado enquanto elemento da capoeira Angola de Pastinha é outra coisa. É a negação dessa conexão e não a afirmação dessa conexão. E aí, no momento que falei isso, fui mal interpretado, recebi uma série de mensagens assim, de baixo calão, foi uma coisa muito feia, né? Assim, quando encontrei essas pessoas em espaços da própria capoeira, eles não se manifestaram, né? Ficaram em silêncio. A gente teve a oportunidade de jogar, tocar, cantar, mas eles não disseram nada, porque na expectativa deles, eles estavam tratando com um intelectual da universidade. Imaginavam que esse intelectual foi parar na universidade dente. Porque o que de fato eu estava expressando não era fruto de uma intelectualidade, era fruto da convivência com os antigos e de alguém que bota as mãos no chão, que toca, canta, joga e se manifesta na forma. Entende? E eu acho que foi uma perda de tempo, porque juntos, apesar do pensamento diferente, a gente poderia ter construído algo muito produtivo para a arte capoeira. Mas naquele momento o conflito era o que imperava. Eu me mantive em silêncio, me posicionei e me mantive em silêncio. E o tempo respondeu. Respondeu. Sim. Hoje o discurso é o seguinte: eu faço variação no Gunga mesmo e sei que isso é diferente mesmo. Eu digo, pronto, muito bem. Assim que quero que você faça como quer e tenha a coragem de dizer que você está fazendo diferente. Como, por exemplo, quando o mestre João Grande bota o Gunga no centro, sob o pretexto de que o Gunga no centro equilibra harmonicamente a roda. Pode. Qualquer um pode fazer igual? Pode. Mas tem que saber que é diferente de como foi organizada pelo mestre do mestre João Grande. Essa é a questão. Eu posso fazer qualquer coisa em capoeira? Claro que você pode ser livre. Mas tem que ter a dignidade de assumir que está fazendo diferente. E saber explicar por quê. Porque quando eu pergunto, se o berimbau está no meio, por quê? Bem, está no meio porque João Grande faz. Eu disse, mas por que João Grande faz? Rapaz, aí agora ficou difícil. É João Grande, ele fez, eu estou fazendo. Entende? A gente tem que superar isso.
Se eu faço alguma coisa, não sei explicar por quê, tem alguma coisa errada. Veja só, contramestre Molejo está aqui falando comigo, está dizendo, pode nos Ô, dizer meu se amigo. os birimbaus têm alguma ligação com os atabaques, só para esclarecer. Claro que tem. Estava explicando isso aqui agora, Molejo. Veja só. A organização dos três Ele fez birimbaus da uma outra. Capoeira Angola, do ritual da Capoeira Angola de Pastinha, são inspirados nos três atabaques do candomblé, rum, rumpi e lé. As funções no candomblé são invertidas, ou seja, o atabaque grave, o maior, é quem varia. O médio faz a inversão da marcação que o menor, mais agudo, faz, que é o lé. Na capoeira, o mais grave, que é o gunga, faz a sustentação, a marcação. O médio inverte e a viola, que é a cabaça mais aguda, do birimbau mais agudo, faz as variações. Por que são três e não quatro, cinco? Porque são fruto de uma cosmovisão de parte do continente africano em que a tríade representa a família, pai, mãe e filho. Por isso são três e não quatro. O Tião pergunta, mas era livre no passado? Era, mas quando o Pastinha sistematiza, ele sistematiza a partir dessa referência de tríade. Porque para ele era a concepção perfeita. É o que é a concepção. Não, veja, vamos dizer, mestre Jean disse que três birimbau é perfeito. E aí o povo da regional vai querer me matar. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que na concepção de Pastinha eram três, porque representava a tríade, a família, pai, mãe e filho. Contra-mestre Molejo está dizendo, designação dos três atabaques, três birimbaus, falou, pode... sim, é isso que eu estou comentando aqui. Então é por conta disso, Molejo. Pelo menos é isso que a história tem nos revelado. Muito bom, muito bom. Temos aqui também o Thales, né, falando, salve, mestre. Talvez o problema em aceitar a dissociação entre capoeira e candomblé seja o fato de que os negros só se tornam adeptos de outras religiões pelo uso do castigo físico e mental. Thales, a gente, inclusive, eu acho que já conversamos sobre isso no WhatsApp, né? Veja só, isso não se trata do que eu quero, nem efetivamente o que tenho defendido. Para não parecer que eu estou fazendo aqui uma negação à história do povo preto, que eu sou contrário às tradições do povo preto. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que atribuir à capoeira uma única perspectiva religiosa é tão criminoso quanto atribuir à capoeira qualquer outra. É uma temeridade associar a candomblé como associar ao evangélico, como associar ao católico, como associar ao espírita. Não é temeridade uma religião em específico. E veja, isso não é nenhum demérito ao reconhecimento de que estruturalmente a capoeira tem cor. Ela é preta. Entende? Por que ela é preta? Porque eu tenho raiva do branco ou raiva do índio? Não! É porque a estrutura dela é uma estrutura com uma matriz afrocentrada. Então não se trata assim de eu tenho uma raivinha do índio, ou eu tenho raivinha do branco colonizador, vou dizer, porque hoje a gente tem vivido num mundo que é assim. Não, politicamente a gente tem que dizer uma mentira para ocupar o espaço. Não, você não vai escutar isso. Eu não vou fazer esse discurso. Porque política, para mim, se faz com verdade, com honestidade, e não com manipulação. Então, eu tenho pensado assim. Vai lá, Maguila. Muito bem. Mestre, nós temos aqui, ó, já avisou, 1 minuto e meio. Nossa! Né? Eu quero propor para o senhor, passou voando. O senhor quer voltar, a gente faz outra live, continua o bate-papo, ou o senhor quer encerrar por aqui? Bom, eu quero, se você tiver possibilidade, que a gente possa combinar algum outro momento para seguir. Sem problema. Não seja hoje. Sem problema. Porque eu vou ter um compromisso daqui a pouco, tenho medo da gente retornar, as perguntas surgirem, não ter como sair. Então eu tenho um tempinho aí para tentar finalizar, né? Bom, eu quero aproveitar para agradecer. Tem 1 minuto. Vai. Eu quero agradecer a você, agradecer a todas as pessoas que estão participando, dizer que me perdoem às vezes a forma que me expresso, né? Outro dia alguém me disse assim, poxa, por que você é tão duro? Você é um cara gente boa, mas quando fala é duro. Não, eu não sou duro, é porque eu estou falando de algo que é minha vida, que é a estrutura, que é o ar que respiro. Então, isso aqui não tem como eu falar com isenção. Eu não sou um pesquisador que estou isento do fato. Não, eu sou capoeira. Eu sou o cara que estou na roda jogando, que toco o birimbau e choro, me emociono, entendeu? Então, muitas vezes, quando falo da arte capoeira, talvez eu me exceda um pouco por força da emoção, mas peço perdão. Aqui dentro tem um coração pulsando que quer o bem
de todos e todas, inclusive da arte capoeira. Obrigado, viu? Obrigado, Maguila, pela oportunidade do coração aí. É isso, eu que agradeço, muito obrigado, muita força, mestre, se Deus quiser, em outubro nós vamos estar juntos aqui Valeu, em Jacareí. valeu, axé, e vamos agendar outros momentos. Tchau, tchau, galera! Semana